Você entrou em um vídeo a respeito do filme A Noite Sempre Chega, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, Vanessa Surfistinha. E por que é que eu atribuí a esta película esse nome horroroso? Simplesmente porque é a mais nova obra de Vanessa Kirby. Conhece Vanessinha Barros? Grande Vanessa Kirby. De grávida, onde hein? você conhece Vanessa grávida Kirby? Um exemplo apenas. É isso, Quarteto Fantástico, óbvio. Exatamente, trata-se da nossa Mulher Invisível, a sua Storm mais recente, e também se você tiver aí alguma sala, alguma grande rede de cinemas perto da sua casa, você deve encontrá-la em cartaz nesse momento em um outro produto chamado Eden. Vou pedir pra Duda colocar na tela. Trata-se de uma senhora de 37 anos, muito bonita e talentosa atriz, que acaba de protagonizar um filme super esquisito na Netflix. Grana da Netflix, você já sabe. Fala, Satanás. Eu ia falar, mas caso você não queira ir até o cinema, e eu ia citar exatamente o filme que você vai falar agora. Eu assisti a esta obra esquizonha, né? Uma obra realmente... Cara, eu tenho muita coisa que eu quero contar a respeito deste filme, mas não sem antes vinheta. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! É claro que eu continuo sendo Giga e estou aqui com... Vanessa de Barros. Grávida de Eu ia Barros? falar Ia falar- prostituta. Não, que isso? Mas que isso? Me chamou de Eu escravo ia no falar outro a vídeo. prostituta feita de barro, perdão, Duda. É claro que eu continuo sendo Giga e estou aqui com o super simpático de Barros. Ó, Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? já não chamei de prostituta, já foi uma evolução. Mas por que eu tô com essa ideia na cabeça? Simplesmente porque nesse filme, infelizmente, né, isso acontece muito com a personagem da Vanessa Kirby e de uma maneira que eu achei tão mal contextualizada, mal colocada mesmo. Ela trata a prostituição como se fosse renda extra. Ah, eu faço um bico de balconista, um bico disso aqui e um bico de puta. Mas olha, calma, a gente já vai entrar no filme com um pouco mais de sutileza, delicadeza, perdoe a grosseria, né? É um filme que tá numa frequência esquisita, então é claro que vai exigir de nossa parte também um pouco mais de tempero, né? Eu não posso lá entrar de uma vez dando risada, mesmo admitindo que tem partes aqui que são, no mínimo, engraçadíssimas. Eu preciso te passar um recado e a gente já vai falar sobre Night Always Comes. Chegou aqui em casa mais uma edição da Creative Box do nosso professor Thiago Spiked e essa aqui tá forrada de coisinhas maravilhosas. Eu fiz um unboxing com a minha pequena Sarinha da edição Lápis e Grafite. Dá uma olhada como é que foi. Cara, chegou mais uma Creative Box linda. Você acredita que chegou mais uma caixa da sua criatividade, Sara? Você não acredita que isso tá acontecendo aqui, meu Deus? Então, sendo a edição Lápis e Grafite, a gente tem alguns itens absurdos aqui. E conforme vocês já sabem, a maneira como o professor Thiago Spiked trabalha, ele costuma colocar um valor agregado de produto na caixa que vale muito mais do que o valor da caixa é cobrado, tá? Então tem uma série de materiais aqui lindos, absurdos e possivelmente valiosíssimos. Tem coisa que eu não sei nem o que é e não sei nem usar. Mas assim que eu aprender e que a dona Sara aprender também, não é, dona Sara? A gente explica pra vocês, tá bom? Então lembra que o link tá no primeiro comentário fixado. É claro que o Barros já facilitou a sua vida, deixando tudo aí certinho pra você, mas corre porque essa edição de Lápis e Grafite está com os dias contados. O professor costuma atualizar com bastante velocidade o catálogo da Creative Box, então se você ainda não garantiu a sua, não perca a chance de pegar essa edição por um valor descontado sensacional. Creative Box, muito obrigado, professor Thiago Spiked. Muito obrigado, incrível editora Cras. Que bom que você recebeu esse recado até o fim. Agora vamos de Vanessinha, surfistaça.
Muito bem, então eu estava lá de boa, eu adoro desperdiçar uma folga, né? Os senhores sabem que muitas vezes eu acabo me atrapalhando com as coisas que eu tenho por fazer e eu acabei entrando na Netflix. Esse filme ficou no top 10 ali durante algumas semanas, não sei se no momento em que você assiste a este vídeo ele ainda permanece bem ranqueado, mas é um filme que deu uma conversa muito breve, né? Talvez não tenha feito tanto barulho quanto a própria Netflix esperava e de verdade eu atribuo, né, esse fiasco, de certa forma, bota aspas aí, porque é um filme lançado direto pro streaming, então tem certas coisas que são até muito difíceis de metrificar, né? De tentar entender quais eram os números esperados, mas é que como ele trata de um assunto relativamente delicado, talvez esperava-se que fosse fazer um pouco mais de barulho e meio que ele já passou, né? Bem timidamente pelo catálogo e já passou. Trata-se de um filme do gênero crime e suspense, de acordo com o Google, com a duração curta de 1h48. É um daqueles filmes que tudo se resolve numa única noite. Sabe, filminhos de one night only. É uma viagem desgraçada durante uma noitada e essa mulher precisa resolver um problema muito maior do que si mesma. Portanto, qual é a premissa? A personagem dela precisa desesperadamente levantar uma quantia de $25 mil. Você teria aí pra me emprestar, Barros, por acaso? Caso você não saiba, $25 mil hoje no Brasil dá algo em torno de R$1 zilhão. Sim, dá algo em torno de sim. É isso. Mas o que acontece? A casa dela tá hipotecada, eles têm uma dívida terrível e essa senhora precisa levantar esse valor. No começo do filme, tô te passando só os primeiros 5 minutos. É óbvio que eu não vou te arrebentar de spoilers, não é essa a minha intenção. Este não é um vídeo de cena a cena, é só um comentário a respeito de coisas que eu observei. E eu preciso te passar a premissa. Ela já tem essa grana no começo, só que a mãe dela, que é uma, né, a personagem insuportável, interpretada por uma ótima atriz, ela desperdiça essa grana adquirindo um carro e indo completamente contra aos planos da nossa protagonista. E percebendo que ela não tá contando com a própria mãe, o núcleo familiar é composto por ela, essa mãe desgraçada, e um irmão PCD. Eu não consegui distinguir muito bem qual que é o problema da pessoa. Ele é um ator tão bom, né, que eu não consegui ter certeza se é síndrome de Down ou se é alguma outra. Eu realmente não manjo assim. Mas esse menino é um ótimo ator chamado Zach Gottsagen e inclusive ele é um dos destaques positivos do filme. Nada se destaca mais do que a própria Vanessa Kirby, tá? Ela tá ótima no papel, ela adiciona toda a carga dramática necessária para que a história seja contada, mas partindo dessa premissa, né, de que, meu Deus do céu, minha mãe tá contra mim, eu tenho um irmão, né, que é uma pessoa especial, que precisa de cuidados especiais, e eu tenho uma única noite para conseguir $25 mil, essa mulher entra numa jornada desesperada de tentar com tudo e todos que ela conhece levantar essa grana. E conforme a história vai se desenrolando, e agora eu não quero entrar nos pormenores fedidos, você percebe que a rotina dela já compreendia algumas atividades, no mínimo questionáveis, como a própria questão da prostituição. E eu tô falando de maneira literal, tá bom? Então, ela tem um emprego numa fábrica, ela faz bico num bar de atendente, tal, balconista, mas simultaneamente a tudo isso, ela também atua como garota de programa. E foi bem engraçado. Ela é programadora? Não exatamente, ela é prostituta mesmo. E foi bem curioso quando a gente entrou nesse segmento do filme, porque eu tava assistindo junto com a baixinha, e a primeira coisa que eu pensei, eu sei que é retrógrado e cafona, mas eu olhei pra baixinha e eu falei assim, você não acha que pega mal a mulher invisível puta? E é óbvio que eu estava errado e fui imediatamente corrigido pela minha esposa, que olhou pra mim e falou o seguinte, não, isso só prova que ela é uma excelente atriz. E eu concordo com a baixinha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque ela ficou, de certa forma, marcada pelo papel de Sue Storm, que isso impediria essa senhora de continuar atuando nos mais diversos papéis, ainda mais considerando-se o fato de que eu conheci justamente a Vanessa Kirby
fazendo um outro papel bastante provocativo que tem muita inclinação sexual, que foi a Josefine em Napoleão. Eu não sei se você assistiu ao Napoleon do Ridley Scott, que é um filme que a galera costuma destruir. Eu achei legal, tá? A gente fez até um cena dele aqui, brincando com a questão do Castanha na época. Você lembra, Barros? Vou pedir pra Duda se encontrar aí, colocar a thumb. Eu acho esse filme um filme bastante sincero, né? E foi lá que eu conheci a Vanessa Kirby, nunca tinha visto essa senhora antes disso, e mesmo no filme do Napoleão, ela já fazia, né, um certo papel de puta, se é que a gente pode chamar dessa forma. Agora, com relação à personagem em si, aí eu admito que eu achei bastante esquisito, porque, poxa, é uma moça de família, tem uma mãe em casa, mesmo sendo uma fela da puta, tem um irmão com bastante dificuldade, e eu entendo que eles tentaram demonstrar a questão do desespero, da rotina, do dia a dia, da necessidade de se obter recursos, porque assim, um dos assuntos principais deste filme é a questão da gentrificação. Você sabe o que é isso, Barros? Gentrificação? Pois é. Não sei. Eu também não sabia e tive que jogar no Google. Então, de acordo com o Google, a gentrificação é um processo de transformação socioeconômica e cultural de um bairro, onde áreas antes de baixo valor atraem residentes de renda mais alta, levando ao encarecimento dos imóveis e à expulsão da população original de menor poder aquisitivo. Então perceba que é um termo importado da língua inglesa que descreve justamente esse fato urbano que ocorre quando uma determinada área vai se valorizando e ela vai se tornando insuportável para quem já morava ali, mas ainda permanece tendo uma baixa renda. Essa pessoa ela acaba sendo expulsa da própria casa simplesmente porque ela não tem mais condição de viver com aqueles arredores, porque esse bairro, esse espaço foi tomado por uma classe de maior poder aquisitivo. E o filme demonstra isso muito bem através da jornada dela, porque é justamente o que está acontecendo com a protagonista, com a personagem da Vanessa Kirby. Ela não está tendo mais condições de se manter no imóvel que era da mãe dela, simplesmente porque a família não consegue mais arcar com as contas. Então eu entendo a questão do desespero e tudo que ela se submete para tentar continuar vivendo por ali, mas perceba, nada disso para mim justifica a prostituição, e eu acho que a frieza com a qual descreve justamente esse gesto, que a meu ver é tão destrutivo para a mulher, né, para o corpo feminino, para a mulher como um todo, eu acho que essa indelicadeza, eu senti o sofrimento, né, mas eu acho que deu uma certa normalizada no gesto, na prostituição em si, que pra mim não soou muito legal. Além da Vanessona, é claro que eu já destaquei o menino, que eu achei um excelente ator, mas não apenas ele, tá? A mãe, né, que é uma personagem extremamente fela da puta, também é interpretada por uma excelente atriz chamada Jennifer Jason Leigh, que eu sinceramente não me recordo de outros trabalhos importantes, mas eu achei que ela mandou bem o suficiente para que a personagem fosse justamente odiável, insuportável como ela tem que ser. Esse cara é inesquecível e o papel dele é tão merda nesse filme, cara, completamente necessário. O homem do bastão do Bastardos Inglórios, lembra dele? Do Bastardos Inglórios, perdão. Recentemente ele dirigiu o filme de Borderlands, então é um cara que tá realmente numa fase bastante experimental da carreira, tá tentando várias coisas esquisitas e ele é meio que um cafajeste, um aproveitador sem vergonha, é um dos machos escrotos que tentam tirar, né, um pouco de proveito da Vanessa Kirby no decorrer da trama. Não precisava ser ele nesse papel, mas de verdade o fulano, cujo nome é Eli ou Eli Roth, ele tá nesse filme também. Outra figurinha que talvez você se recorde de ter visto recentemente na série do Pinguim é o Sr. Michael Kelly. Ele também é um dos sem vergonhas. A personagem da Vanessa, no decorrer dessa noite maluca, terrível, de prostituição, loucura, adrenalina, sangue e quebra-quebra, ela vai te apresentando diversos homens que já passaram na vida dela e que por terem se aproveitado dela, ok, também a induziram, né, nessa vida promíscua, nessa coisa toda que vai acontecendo no maior estilo surfistinha, e ele é um desses crápulas que também é retratado da mesma forma. Esse outro fulano aqui eu nunca vi na minha vida. Quem é esse cara, Barros?
Esse cara aí, é o Shin... Eu conheço ele, eu Você ia conheço falar ele de Shin algum... Shang-Chong, né? Isso é um Eu comentário conheço ele de algum ator. bastante Calma. preconceituoso, tá? Que filme Esse que eu cara, conheço esse ele? cara é o Randall Park e eu achei uma foto dele com uma resolução fantástica. Ele já fez alguma coisa na Marvel, não fez? Ele já fez Homem a Formiga e Vespa, Aí, caralho, Homem eu Formiga sabia e que eu conhecia qualquer ele da coisa. Marvel. De acordo com o Google, ele já fez até Aquaman 2. Ele é um cara, né, de muitos papéis Ele é o Jimmy coadjuvantes. Cara, ele é um cara de muitos filmes e nenhuma relevância. Não tô falando por mal, é que realmente eu não me recordo de nada dele que tenha me marcado. Algumas curiosidades a respeito do filme em si. A Noite Sempre Volta é uma adaptação de um romance literário chamado The Night Always Comes, de 2021. O filme não é baseado em fatos reais, mas captura uma intensidade emocional poderosa, e o diretor, na época, disse que usou o núcleo emocional do livro em si como bússola, buscando um senso de imediatismo cinematográfico que nos faz sentir cada traição, cada golpe, cada nova esperança. E aí entra tudo na questão, né, da jornada de uma noite só e todos os desdobramentos conforme ela vai passando por situações, né, por cenas, arcos, pequenos arcos específicos, ela vai se fudendo cada vez mais. O filme foi dirigido por Benjamin Arro... Brincadeira. O filme foi dirigido por Benjamin Caron, que é conhecido supostamente, né, por séries como The Crown e Andor, que inclusive o pessoal tá todo feliz aí com a segunda temporada. A Vanessinha, a surfistinha Kirby, ela assina também como produtora, além de interpretar a protagonista louquinha Lynette. Vanessa Kirby também assina a produção do filme, trazendo uma energia intensa e uma conexão profunda com a sua personagem. Às vezes profunda até demais, diriam alguns clientes. Desculpa. O filme todo é ambientado realisticamente em Portland e as filmagens aconteceram de maio a julho de 2024, justamente na cidade de Portland, Oregon, incluindo locais autênticos como lojas, residências e outros imóveis por lá. E no geral, A Noite Sempre Chega é um filme bastante meia boca, tá? Eu não sei se eu consigo te deixar como uma recomendação, porque de verdade foi o tipo de experiência que, ao ser finalizada, foi um filme que me deixou relativamente mal. Não que eu tenha perdido tempo de tê-lo assistido, mas sabe quando você termina um filme da Netflix e você fica com uma puta vontade de clicar naquele joinha pra baixo, no thumbs down? Eu achei que o desfecho foi muito fraco, mesmo com todo o esforço dramático da Vanessa Kirby, e ela manda muito bem no filme, a mensagem eu acho relativamente maldosa, o desfecho final do filme em si eu achei bastante sem graça, bastante solto, sem objetivo, e a experiência como um todo pra mim foi bastante desagradável. Se eu tivesse que atribuir uma nota, provavelmente um número 4, mas vocês sabem, né, essa questão dos números é mais subjetiva ainda. É um filme que passa pela Netflix com bastante velocidade e que provavelmente vai ser esquecido da mesma forma. Mas essa é apenas a minha opinião a respeito de Night Always Comes, ou em português, A Noite Sempre Chega, o mais novo abacaxi de Vanessinha, a surfista da breca. Me fala aí nos comentários se você perdeu tempo assistindo a esta bomba, assim como eu. Só queria deixar registrado porque, como é um filme recente e eu assisti, faço questão de vir até aqui comentar. Barros, obrigado por mais um, querido. Tamo junto e até o próximo. Você clicou na curtida? Você gosta de Vanessinha? Você deixou um comentário? Você estuda inglês? Com o método BioA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.